do Rio de Janeiro. Hoje é sábado, e no sábado, tradicionalmente aqui no Centro Espírita Leon Denis, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas hoje, um dia especial, mês de outubro, vamos estudar Kardec. E a página que iremos ler, repito, é uma página extraída do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, que tem por título Kardec, o Renovador de Ideias. Vamos então ler a página que todos que estão aqui no Leon Denis receberam ao entrar. Pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Há homens na terra que têm um condão de multiplicar ideias, de renovar concepções e de fermentar os sentimentos das criaturas. Entre muitos que desceram à terra, está o nosso homenageado de hoje, Allan Kardec. Alma de escola, mas acima de tudo, espírito com as qualidades já citadas, de fazer multiplicar ideias, valorizar sentimentos e tornar compreensíveis atos e sentimentos dos homens. Deve-se olhar para a figura de Kardec também sob esse aspecto. Somente um homem, com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus, seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem, que tanto necessita de transformar-se no dia a dia. A doutrina dos espíritos, que ele tão bem soube traduzir para os homens da terra, teve nele um elemento que impulsionou certamente a ideia que trazia. Não fosse ele um ser dedicado, mesmo obstinado na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse com a doutrina dominante e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se de ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Ao homenageá-lo hoje, que todos, do fundo do coração, orem e observem essa qualidade tão importante desse generoso líder que soube descer à terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem. Nas preces, agradeçam a ele. Agradeçam a Jesus por ter permitido que Kardec chegasse até nós e agradeçam a Deus por aquelas pessoas que já estão conhecendo a maravilhosa doutrina espírita e que, de posses dessas 3 orações, todos sigam adiante no santificado propósito de caminhar na direção da elevação em busca de Deus. Que a bondade do Mestre Jesus ajude e abençoe a todos, iluminando os seus corações com a paz e com o sentimento da gratidão. Muita paz, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Nós então agora vamos fazer a nossa prece inicial, que marcará efetivamente o início da nossa reunião. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, espíritos amigos que dirigem essa casa tão querida de nossos corações, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez no Centro Espírita Leon Denis para mais uma palestra, para mais uma oportunidade de estudo, para mais uma oportunidade de aprendizado, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que através desses dirigentes espirituais, através desses espíritos amigos que dirigem essa casa,
possam esses amigos espirituais inspirar os companheiros que irão fazer uso da palavra, o nosso querido Milton e a nossa querida Simone, que os bons amigos possam inspirar a todos. E assim, Senhor Jesus, em seu nome, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, mas principalmente em nome de Deus nosso Pai, pedimos então permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Como eu disse anteriormente, no sábado nós estudamos aqui regularmente, no sábado estudamos o Livro dos Espíritos. Mas hoje vamos estudar Kardec, esse espírito tão valoroso, tão bondoso, que tanto nos ajudou na codificação da doutrina espírita. E para satisfação nossa, hoje nós temos o nosso querido Milton Menezes, que virá falar para nós. Durante o trabalho de passes, a nossa querida Simone Moreira irá comentar o nosso evangelho, então. Então, com muita satisfação, com muita alegria, passamos a palavra ao nosso querido Milton Menezes. Bom, meus irmãos, muito boa noite. Boa noite. Melhorou. É também para mim uma alegria sempre muito grande estar aqui com vocês, nessa casa, que tem um papel especial na minha vida, na minha trajetória, desde a época do nosso saudoso altivo, que nos ajudou a dar os primeiros passos como orador, como oportunidade de ser orador na doutrina espírita. A gente não vai falar quantos anos, porque isso denuncia a idade, né? Mas fazem muitos anos. E para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, e hoje, em particular, falar sobre Kardec. Evidentemente, por conta do tipo de reflexão, do tipo de influência, vamos dizer assim, que a obra de Kardec tem na minha trajetória, eu vou me permitir fazer um recorte muito específico da obra de Kardec. Porque é claro que, né, em função até de outubro, a gente estava sempre homenageando Kardec, né, ser o mês de Kardec, nós vamos ter várias possibilidades de abordar o tema, a vida e a obra de Kardec, né? Foi esse o tema de hoje. Eu poderia falar aqui, fazer toda uma abordagem sobre a vida de Kardec, sobre todo o esforço, como a página coloca, da dedicação de Kardec, da entrega de Kardec, abrindo mão de vários aspectos da sua vida, para de fato ser capaz de aprofundar, de trazer à tona os ensinamentos dos Espíritos, com toda a codificação, com todo o trabalho, enorme trabalho, que vai resultar na codificação, que vai resultar nos principais livros da doutrina espírita, daqueles que são a base para o nosso estudo da doutrina espírita. E evidentemente isso seria muito rico, mas com certeza eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre a vida de Kardec, no sentido dos detalhes da vida de Kardec, enfim. Com certeza tem companheiros muito mais habilitados, melhor habilitados até, para falar disso. Eu podia fazer um recorte sobre a codificação, a base. Começar a falar sobre essa lógica, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a base da codificação, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, enfim. E mostrando então todo esse percurso de Kardec. Mas também aí eu acho que existem pessoas que talvez pudessem fazer um recorte, uma aproximação até melhor do que a minha. Eu vou me permitir a fazer uma abordagem da obra de Kardec, mas num aspecto que me parece, a mim me toca especialmente por conta da formação profissional, por conta de todo o estudo que eu venho desenvolvendo nesses anos todos sobre o comportamento humano, sobre a psicologia, o aspecto em que Kardec, por exemplo, coloca na Revista Espírita, em relação a essa contribuição da doutrina espírita, a visão da psicologia, a visão do entendimento do comportamento humano. E por que a Revista Espírita? Primeiro porque a maioria de nós não estuda muito a Revista Espírita, né? Isso é uma constatação nossa, é uma constatação que todos nós temos. A maioria de nós estuda, e aí, há bons anos atrás, eu fiz uma pesquisa sobre a leitura que os espíritas faziam. Então, dentro da amostra, que foram
1.600 pessoas, que eu pesquisei no Brasil todo, 100% das pessoas que se diziam espíritos tinham estudado, ou lido pelo menos lido, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas, quando a gente começava a falar sobre o Livro dos Médiuns, a Gênese, o número vai reduzindo de percentual assim, de uma forma assustadora. E a Revista Espírita, então, ela é quase que, em época de eleição, é aquele pessoal que não foi citado, né? A gente vê as estatísticas da eleição, né? Não foram votar, é aquele que aparece na Revista Espírita. E isso me chama muita atenção, porque talvez na Revista Espírita é onde Kardec é mais Kardec. É onde Kardec se coloca à prova, ao debate sobre as suas reflexões, sobre as suas conclusões, sobre a sua visão daquilo que os espíritos traziam ao longo da sua vasta observação com o fenômeno mediúnico. Tanto é, e que muitas pessoas também não sabem, que o título da Revista Espírita é Revista Espírita, subtítulo, um jornal de estudos psicológicos. E isso me chama muita atenção, porque nós estamos falando da Revista Espírita de 1859, 58, janeiro de 59, acho que é a primeira edição. 58, né? Então, em 57, Kardec recebe uma comunicação e ele fala sobre a importância de fazer um jornal e tal, e os espíritos falam da importância de trazer esse nível de debate, mas que ele se preparasse, porque a partir do momento que ele trouxesse isso como uma forma de debate, de abrir ao campo, né, geral, as observações e as reflexões, as repercussões daquela realidade espírita, ele estaria muito suscetível às críticas, aos embates. E Kardec, então, demonstrando essa fibra que foi colocada aqui na página, em 58 começa, então, a colocar em prática a Revista Espírita, que vai até 1870. Mas vejam, por que isso parece interessante? Porque na obra de Kardec, quando coloca aqui o título da página, O Renovador de Ideias, Kardec, naquele momento, está fazendo uma abordagem sobre estudos psicológicos no momento em que a psicologia tradicional, a psicologia como nós já conhecemos, está começando a dar seus primeiros passos. Então veja que interessante. A ciência, de um modo geral, que já vem então ali se estruturando num modelo materialista, né? Ou seja, desde o século XVII, ali se estruturando como a ciência de um modo geral, a observação, o pensamento racional científico, estabelecendo-se então métodos de ciência, ele está se estruturando. E naquele momento, e a psicologia e a filosofia vão fazer um percurso um pouco mais longo, um pouco diferente das outras disciplinas científicas, porque antes, tanto a psicologia como a filosofia estavam muito atreladas ao pensamento religioso, né, porque não tendo muita da materialidade do seu objeto de estudo, essas dimensões do conhecimento, elas então eram atribuídas e associadas ao pensamento religioso. O pensamento religioso tradicional e que tinha valor naquele momento. Claro que nós estamos falando aqui do contexto da sociedade ocidental, que é aquela que influencia mais a nossa cultura, o nosso pensamento, o nosso país. Então, naquele momento, a ciência e a psicologia estão dando o primeiro passo, porque tudo aquilo que antes, desde o início do pensamento racional científico, começa pela questão da física, da biologia, a ter essa materialidade do paradigma, do modelo materialista, tudo aquilo que não fosse palpável, tudo aquilo que não fosse concreto, era atribuído então à religião. Então, aquilo que a gente podia observar podia ser estudado, podia ser analisado, podia ser testado, comprovado, né? Ou seja, então, o objeto da ciência, no início, ela vai ser muito esse objeto material, aquilo que pode ser concretamente palpável. E por isso que a filosofia, então aquilo que a gente não vê, as especulações, não podem ser consideradas uma matéria científica. A psicologia, então, começando a entender, quer dizer, o que a gente vai entender da psicologia? O que então, como traduzir o entendimento da alma? As pessoas, naquele momento, elas tinham dificuldades. Então, aquilo que tratava sobre as causas da natureza da alma, da essência da alma, do espírito humano, sempre foram associadas e atribuídas à religião. Então, não eram objeto de estudo científico. Tanto é que, talvez alguns saibam, que Descartes, que é um dos principais, de base da cultura e do paradigma materialista, e normalmente nós atribuímos a Descartes esse tipo de responsabilidade, né, de trazer a coisa muito materialista.
quando a gente começa a estudar, a ler com algum cuidado a obra de Descartes, a gente vai ver que a grande preocupação de Descartes era conhecer sobre a alma humana. Era conhecer a partir daquilo que fosse palpável no corpo físico para entender a natureza humana, para entender da alma humana. E ele não estava preocupado sobre a matéria, mas ele via que a matéria, na visão dele, era mais palpável e que a gente pudesse fazer alguma coisa de concreto para entender a natureza do ser humano. Então, mesmo a preocupação de Descartes, nós estamos falando das coisas mais metafísicas, espirituais, divinas, mas que vai se fazer um percurso muito voltado, então, para a matéria como sendo o grande e principal elemento da verdade. E aí nós estamos inaugurando esse período materialista. Começa no século XVII, enfim, vai avançar, e até hoje, num modelo onde, então, a matéria, toda vez que a gente tem esse ismo, né? Esse sufixo ismo, a gente está falando de uma ideologia, uma filosofia, um conjunto de ideias. Então, e que o radical, a parte principal da palavra, é o ponto principal dessa filosofia. Então, quando a gente tem materialismo, é uma filosofia que tem na matéria o seu ponto principal. Quando a gente tem espiritismo, nós estamos falando de uma filosofia que trata o espírito de uma determinada forma, que considera a alma de uma determinada maneira. Então, o materialismo vem exatamente disso, de uma filosofia, de um conjunto de ideias que considera a matéria como a coisa essencial, como a parte essencial para entender sobre a realidade, sobre a natureza humana. Por que isso é importante para nós? Porque é exatamente nesse momento onde há uma cristalização, uma consolidação do paradigma materialista, com todas as descobertas no campo da biologia, da medicina, da química. Nós estamos ali num período, né, na época de Kardec, um período de extremas e grandes descobertas, invenções. Nós estamos ali no auge desse modelo para explicações sobre o fenômeno humano. É exatamente nesse momento que nós vamos ver as primeiras e principais ocorrências do fenômeno mediúnico, do fenômeno espiritual começando a acontecer na nossa sociedade. É como se fosse uma possibilidade de, ao invés de nós aprofundarmos a esse paradigma materialista, o plano espiritual começa a trazer a sua manifestação para que a gente criasse, então, uma outra possibilidade de entender sobre a alma humana, sobre a realidade, sobre o sentido da vida. Porque se nós formos considerar apenas numa dimensão, numa perspectiva materialista, e então, se na perspectiva materialista o que vale, o que importa é a realidade material, quando nós consideramos o ser humano, a única realidade que importa, que pode ser garantida, é o que existe entre o nascimento e o túmulo. E se então o que existe nessa perspectiva é a única realidade, é o que existe do ser humano entre o nascimento e o túmulo, qual é o sentido da vida? Fazer então com que esse corpo, que habita esse período desse nascimento até o túmulo, ele possa ter o maior nível de prazer possível, de satisfação das suas necessidades físicas e materiais possível, o maior nível de prazer, numa proposta eminentemente hedonista da vida. Ou seja, o sentido da vida é sentir prazer, é realizar prazer, é conseguir satisfação das nossas necessidades. E isso, nesse sentido, apesar de nós termos toda essa contribuição de uma visão espiritual, espírita, ainda é o que prevalece na nossa sociedade e mesmo na nossa própria natureza humana, mesmo quando nós consideramos ou nos consideramos espíritas. Nós ainda temos uma predominância da nossa necessidade material. Mas o fato é que naquele momento, então, os espíritos começam a trazer para Kardec, para trazer nas manifestações, uma outra possibilidade de nós entendermos o ser humano, a vida, o mundo, a realidade de um modo geral. Qual é o sentido disso tudo? E aí, então, é a observação, é o espírito investigativo, curioso de Kardec, que naquele momento, ao perceber aqueles fenômenos mediúnicos, as mesas, as manifestações físicas, que começaram a ter grande fama, né, grande popularidade na sociedade de modo geral, vai esbarrar e vai encontrar naquele espírito investigativo não só apenas a curiosidade sobre o fenômeno em si, mas vai fazer com que aquela alma pesquisadora, Kardec, olhando para isso, fale assim, mas espera aí, se existe então um efeito inteligente, é porque tem uma causa inteligente por trás disso. Então vejo que nessa hora Kardec, mesmo talvez não tivesse a dimensão do seu trabalho naquele momento, provavelmente, e até compreensivelmente, ele começa então um processo de renovação de ideias. De ideias que estavam não só aí, já bastante consolidadas, mas que vão inclusive permanecer como permanecem até hoje, como sendo o nosso principal entendimento sobre a realidade, sobre a vida, etc. Sendo naquele momento a filosofia e a psicologia ainda
se estruturando, começando o seu percurso, nós temos um aspecto muito interessante, porque na psicologia, principalmente, se nós estamos tentando na psicologia entender sobre a natureza da alma humana, né, psicologia quer dizer psique, vem de psique então é a alma, nós vamos viver então naquele momento um grande dilema. Porque a ciência tradicional, materialista, ela vai então começar a querer entender sobre a psique, sobre a alma, mas em cima de um modelo materialista. Então o que a psicologia vai fazer? Ela vai começar então um período e um percurso onde ela procura entender a alma humana a partir da matéria. Só que Kardec, apesar de ter uma grande participação na ciência tradicional, no campo da pedagogia, enfim, em vários outros campos do saber, ele ao observar esse fenômeno, principalmente o fenômeno espiritual, mediúnico, das mesas girantes, das batidas, e, enfim, das materializações, ele vai começar então a se perguntar qual é essa causa inteligente que está por trás disso. Ele começa então a perceber pela comunicação dos médiuns, toda uma comunicação que começa a chegar a ele sobre uma realidade diferente daquela que a ciência tradicional estava trazendo. Uma diferença de perspectiva sobre a realidade material, sobre o sentido da vida, sobre a continuidade da vida após a morte, começando então a falar e trazer, a partir da comunicação desses espíritos, que na verdade, uma compreensão diferente sobre o ser humano, sobre o sentido da vida e sobre a nossa relação com as outras pessoas. Mas veja que se naquele momento, olha que interessante, que se naquele momento a gente não tinha a psicologia totalmente estruturada, por que Kardec então coloca jornal de estudos psicológicos? Se a psicologia não está identificada naquele momento, não está estruturada como uma disciplina científica. É porque Kardec vai observar naqueles fenômenos que ele vai começar a pesquisar, que ele vai sistematizar a sua observação, eminentemente a manifestação da alma. Então, Kardec, naquele momento, está fazendo uma abordagem sobre a psicologia humana. E veja que interessante, não sobre uma perspectiva materialista, como a ciência tradicional vai fazer, mas realmente tentando precustar a realidade ou a essência da alma humana. Porque ele vai dizer, se tem um efeito inteligente naquelas batidas, naquelas comunicações, então tem uma causa inteligente. E ele vai então perceber que aquelas individualidades, que mesmo não providas de corpo, são capazes de manifestar conhecimento, informações, reflexões sobre a vida daquela ordem, ele vai então identificar que aquela realidade é a realidade espiritual por excelência. Então Kardec não vai procurar entender a alma humana a partir da matéria, mas pelos efeitos e manifestações das almas humanas. Ele coloca isso na Revista Espírita, logo no início, na folha de rosto da Revista Espírita, principalmente nesse primeiro volume da Revista Espírita. Ele vai falar da importância que tem de falar sobre estudos psicológicos, porque se ele então tem ouvido dos espíritos, Kardec diz isso na Revista Espírita no primeiro volume, se ele tem ouvido dos espíritos que nós somos espíritos imortais, então é importante falar sobre a alma, porque nós em algum momento vamos tornar a ser almas. Então, para entender a alma humana, nós temos então que observar o fenômeno, o acontecimento, a manifestação da alma humana. E é por isso que então Kardec vai começar, a partir dessa observação, começar a sistematizar não só a observação do fenômeno mediúnico, que vai estar ali descrito em detalhes no Livro dos Médiuns, sobre o tipo de espírito, sobre o tipo de manifestação, sobre a forma de percepção, sobre o tipo de efeito, sobre os tipos de mediunidade. Aqueles que de nós já puderam estudar o Livro dos Médiuns vão ver que ali Kardec coloca sistematicamente uma observação muito detalhada de todo o fenômeno de manifestação dos espíritos. Ele não vai se preocupar, então, de como se manifesta, ou qual é a coisa física que está ali na alma humana, mas ele vai procurar observar os efeitos, como essas almas se manifestam. Como que, então, elas se comunicam. E, a partir daí, ele vai começar a observar o que elas comunicam. Então, veja que Kardec começa, então, a inaugurar uma visão psicológica, porque, efetivamente, ele vai ser fiel ao termo da psicologia, ou seja, o estudo da alma humana. Mas não a partir da perspectiva da matéria, a partir da perspectiva da manifestação da alma, da observação do fenômeno mediúnico. E nesse momento, nós vamos ver então como renovador de ideias, um processo e um caminho extremamente significativo da doutrina espírita, que Kardec vai então codificar. Que é começar a trazer da visão dos espíritos uma visão de homem completamente diferente daquela que a ciência tradicional vai desenvolver até hoje. Até hoje. Porque se a ciência tradicional vai ainda imaginar, vai ainda decodificar que a experiência humana está ainda muito relacionada, por exemplo, no caso da psicologia, à história biográfica do ser humano,
O que acontece com ele desde o momento da concepção até o momento em que você está, por exemplo, tratando um adulto, os espíritos vão dizer para Kardec que nós somos espíritos imortais. Vai começar a dizer e a resgatar o conceito, né, um conceito já conhecido das tradições orientais e de várias outras culturas, da reencarnação. Vai então começar a dizer, os espíritos vão trazer isso para Kardec, e principalmente no Livro dos Espíritos, Kardec então vai trazer todo esse esboço, esse conceito, né, essa estrutura conceitual filosófica de quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Vai começar então a dizer que nós, todos nós, seres humanos, não somos apenas constituídos da dimensão física, do corpo físico. Todos nós somos constituídos, além da dimensão do corpo físico, da dimensão da nossa essência espiritual. Os espíritos vão trazer isso para Kardec, sobre o princípio inteligente, o princípio espiritual que nos anima, que dá vida ao nosso corpo. Mas vejam que isso também as tradições religiosas já colocavam. As tradições religiosas judaico-cristãs, elas já consideram, por exemplo, a imortalidade da alma. Elas consideram que nós estamos no corpo, que nós estamos transitando nesse corpo no mundo, mas para garantir que a nossa alma, depois da nossa morte, ela possa garantir uma de duas destinações, não é isso? Nessas tradições, depois da morte, a alma vai para o céu ou vai para o quinto dos infernos. Não é isso? Vai arder lá no mármore do inferno. Então veja, nessas tradições já se considera a imortalidade da alma. O que tem de diferente então? Os espíritos vão trazer, principalmente no Livro dos Espíritos, para Kardec, uma noção de que nós temos o corpo físico, sim, temos essa essência espiritual, sim, esse princípio espiritual, mas todos nós temos então uma dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, que permanece inclusive conosco, coerentemente com o mundo em que nós habitamos, que é o conceito de perispírito. O conceito de perispírito talvez seja um dos conceitos mais importantes dessa renovação de ideias que Kardec traz para o mundo ocidental. Os espíritos trazendo, e é Kardec que dá o nome de perispírito, inclusive, né? No Livro dos Espíritos, Kardec que sugere o nome perispírito, porque ele faz uma analogia ao fruto, né? Da parte mais da derme, do caroço. Então ele fala que esse intermediário seria então considerado o perispírito. É um termo cunhado por Kardec. E por que eu digo que no mundo, isso tem influência no mundo ocidental? Porque já no mundo das tradições orientais, nós temos em várias filosofias orientais, várias tradições, já um conceito de corpos intermediários, né? De corpos sutis, de níveis de consciência diferenciados. Então, para algumas dessas tradições, nós temos 3 corpos, 5 corpos, 7 corpos, 13 corpos, 11 corpos e meio, sei lá. Né? Tem várias formas de entendimento, mas que já falam dessas dimensões intermediárias, desses desdobramentos do nosso ser. E os espíritos vão então, e na doutrina espírita nós temos um resumo desses níveis chamado de perispírito. Mas veja que o conceito de perispírito ele é fundamental para nós entendermos, por exemplo, o processo da dinâmica psicológica do ser humano considerando a reencarnação. Nós vamos começar a entender a partir dessa base que Kardec traz, e Kardec vai estruturar tão brilhantemente no Livro dos Espíritos, nós vamos começar a entender, por exemplo, por que nós trazemos do nosso passado até hoje as consequências dos nossos atos marcadas na nossa essência. Quantos de nós não já leu em André Luiz as cicatrizes perispirituais, né? E a gente fica imaginando que é um monte de retracinho que a gente traz, né? Um monte de feridinha que a gente traz, né? Porque a gente fez alguma coisa que ficou uma feridinha. Então, é claro que o termo ajuda a gente, numa analogia, a poder entender. Mas uma das coisas mais importantes que tem nessa visão de homem, nessa nova visão de homem que a doutrina espírita traz, é o conceito de perispírito como uma dimensão intermediária. Uma dimensão intermediária entre a dimensão física e a dimensão da alma, da dimensão do espírito, da essência espiritual. Isso quer dizer, então, que nós estamos permanentemente ligados à nossa dimensão espiritual. Isso, para a psicologia, é algo que não tem como considerar na psicologia, porque como ela tem uma visão materialista, ela acaba não considerando essas outras dimensões do ser humano. E por isso que então nós temos grandes dificuldades na psicologia tradicional de explicar alguns fenômenos que acontecem dia a dia no nosso consultório, que acontecem dia a dia na nossa observação de como as pessoas se desenvolvem, como é que as pessoas são.
Porque quando a gente começa a pensar nessa visão espírita de homem que Kardec traz e sistematiza no Livro dos Espíritos, nós vamos começar a ver então que nós estando ligados, como nós estamos ligados à nossa dimensão espiritual, a partir do nosso corpo, o tempo todo, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente recebe, o que nós pensamos, as nossas reações, as nossas ações, estão sendo intermediadas pelo nosso ser como um todo. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, os nossos sentimentos, estão sendo processados no nosso ser como um todo. Então, aquilo que fazem comigo, aquilo que eu percebo dos estímulos, é processado no meu ser, e dependendo do tipo de bagagem que eu tenho, do tipo de conhecimento que eu tenho, eu vou responder coerentemente a esse conhecimento, a essa consciência que eu tenho. Veja que quando a gente começa a pensar nisso, as nossas ações e as nossas reações, elas são então provenientes de uma síntese da nossa vida, que a gente vem amealhando ao longo de várias encarnações, trazendo um arcabouço de experiências, de respostas, de formas de lidar com diversas situações ao longo de várias vidas. Isso que vai ajudar a gente a entender por que de repente, eu não sei se aqui acontece isso, porque aqui é uma casa abençoada pelo Senhor, a gente não tem esse problema, mas lá fora está cheio, né? Lá fora está cheio desse problema, né? Pessoas que, por exemplo, têm um tipo de reação, têm um tipo de agressividade, ou ficam impacientes, ficam intolerantes, e apesar de serem espíritas, o pessoal lá fora, porque aqui não tem esse problema não. Apesar de serem espíritas, quando se veem, estão lá se repetindo aquela mesma reação de irritação, de agressividade ou de impaciência. Elas já sabem, eu tenho uma palestra que o título dela é Já sei, quero, mas não consigo. Já sei, quero, mas não consigo. O que acontece? Quando eu vejo, eu vou lá e fico irritado, eu sou impaciente, sou intolerante. E aí depois eu fico assim, mas meu Deus, como é que eu posso ter feito isso? Eu que sou espírita. Aí a gente fica, né, enche o peito, eu que sou espírita. Né? Fica parecendo que a gente... Né? Por que a gente não consegue mudar isso? Por que apesar de entender, nós não conseguimos mudar isso? Essa visão nova de homem faz com que a gente possa ter uma compreensão sobre esses nossos automatismos. Automatismos que nós reagimos ainda daquele mesmo padrão, porque nós estamos repetindo um passado, às vezes que está resistindo, se repetindo ao longo de várias encarnações. E nós reagimos da mesma forma. Por vários motivos. Por que será que a gente responde e reage desse jeito? Mas, Milton, se eu já entendi que eu não quero ser reativo, que eu não quero ser agressivo, por que eu acabo sendo? Não é uma questão de burrice ou de falta de inteligência. Para ser mais generoso, né? Não é uma questão de burrice. Lembra, tinha um programa de humor antigo, que era uma mulher que ela sempre aparecia cheia de hematoma, cheia de curativo, e quando o entrevistador perguntava assim, mas ela apanhava do marido, né? E ela não saía do casamento. Lembra disso? Isso denuncia a idade também. E aí quando ela chegava, ela falou assim, mas dona fulana, por que a senhora não sai do casamento? Ela falou assim, porque eu gosto. Lembra disso? Então por que a gente repete? Porque a gente gosta. Apesar de a gente saber que na verdade aquilo não é adequado, tem um lado nosso que fala assim, mas tem que ser assim. Ou seja, quando a gente começa a entender essa dinâmica do perispírito, nós vemos que nós estamos tão acostumados a reagir ao longo de algumas vidas. No passado havia muito isso, hoje eu não tenho muita certeza. Onde a gente queria tudo do nosso jeito, a gente queria tudo do nosso jeito, queria tudo do nosso jeito. Quando não era do nosso jeito, ia ser do nosso jeito de qualquer maneira, que a gente puxava a espada, você vai ser do meu jeito, né? Aí a gente se acostumava com aquilo, né? E aí, como a gente queria que tudo fosse do nosso jeito, a gente desencarnou, né? E essa é um outro aspecto importante da visão espírita de um homem. A gente desencarnou e aí a gente foi o quê? Para o nosso lar, não é isso? Não. Não. A gente fica com essa ilusão, né? De que a gente vai desencarnar. A gente não, porque aqui ninguém tem esse problema. Mas lá fora tem a pessoa. A gente fica achando que vai desencarnar, vai sair do corpo, vai sair meio atordoado, vestes amarronzadas, né? Vai encontrar aquela pleiade de espíritos que vão levar a gente para o nosso lar. A gente vai passar pelo Ministério da Reencarnação para ficar esperando na sala de espera qual é a nossa próxima encarnação, não é isso? Não é assim não, né? A gente, então, estava lá resolvendo tudo do nosso jeito, querendo que as coisas fossem todo do nosso jeito, e a gente desencarnou. O que mudou na gente quando a gente desencarnou? Nada. Nada. Essa, então, é uma outra grande contribuição que os espíritos trazem sobre a visão de um homem. Mesmo quando nós perdemos o corpo, nós continuamos vivos.
Nós perdemos o corpo físico, nós morremos, mas nós continuamos vivos. Continuamos pensando, sentindo, tendo vontade, tendo memória, nos relacionando. Ou seja, continuamos sendo como nós somos. Trazemos, é claro, mais aquela síntese daquela experiência, mas nós continuamos sendo muito semelhantes, porque nós estamos nos acostumando a lidar com a vida para ver como que nós conseguimos sobreviver. E vejam que essas situações de a gente querer tudo do nosso jeito, elas eram compreensíveis. Era uma questão de sobrevivência na maioria das vezes. Se a gente não fizesse assim, a gente era tragado pela violência, então nós tínhamos que ser. O grande problema é que nós perdemos o time de quando a gente teria que começar a deixar de ser assim. E nós estamos tentando ser assim até hoje. Veja então que quando a gente começa a pensar nessa visão espírita de homem, nós podemos inclusive começar a entender por que nós estamos passando pela crise que estamos passando social hoje. Que não é só do Brasil, é do mundo. Não é só dos espíritas. É para qualquer um, porque nós, como seres espirituais, estamos num momento da nossa humanidade onde esse grupo de espíritos reencarnados aqui está começando a se deparar com uma consequência natural daquilo que a gente vem tratando como sendo objeto de felicidade, de sucesso, de realização. E não deu certo. Porque aquilo que a gente tem buscado não tem trazido essa felicidade. Quando nós compreendemos, então, esse processo de desenvolvimento e evolução do ser humano a partir da reencarnação, nós vamos ver que a sociedade expressa o movimento da média desses espíritos. A nossa crise hoje é uma crise de valores espirituais. A nossa crise hoje é uma crise para a gente poder repensar o que realmente traz para nós felicidade. Porque o modelo materialista, ele faliu. Ele não foi capaz de demonstrar que era suficiente para trazer felicidade. É importantíssimo para trazer o atendimento das nossas necessidades físicas. Vocês vão me desculpar o que eu vou dizer, mas é uma estupidez imaginar que a gente tem que ter um desapego da realidade material, porque nós estamos encarnados. Nós precisamos atender às nossas necessidades. Nós precisamos atender às nossas necessidades básicas. Porque nós estamos encarnados, nós estamos numa experiência da carne, não é à toa. Mas o que nós estamos sendo convidados a pensar e a constatar é que não é essa a realidade o sentido da vida. Porque, mesmo quando nós atendemos essas necessidades básicas, isso não é por si só suficiente para trazer a tal da felicidade. Exemplo disso é que nós temos, por exemplo, os países nórdicos norte da Europa, os maiores índices de qualidade de vida, de educação, de saúde, enfim. E nós temos os maiores índices de suicídio, depressão, alcoolismo, uso de drogas, depressão. Então, se eu tenho todas as necessidades materiais atendidas e fico deprimido, nos últimos 15 anos eu tenho atendido muitas pessoas deprimidas porque elas simplesmente perderam o sentido da vida. Elas têm recursos, elas têm emprego, elas têm casa, elas têm o carro, elas têm família e elas não conseguem nenhum sentido para acordar. Isso então começa a mostrar que essa visão espiritual, essa visão espírita, começa a falar que a nossa realidade, ela não é material, ela é espiritual. Mas não adianta a gente tentar viver a dimensão espiritual porque a gente está encarnado. Olha o dilema. Então, o que nós estamos sendo convidados por essa visão espírita de homem? A perceber que nós estamos na matéria, mas a matéria não é a finalidade da nossa vida. Mas é a partir da matéria que eu posso pensar sobre o que isso é importante em relação à minha realidade, à minha realização espiritual. Como olhar para a vida material sob uma perspectiva espiritual? Não é viver a parte espiritual, porque tem gente também que fica tentando, né? Vai para o Himalaia, vai para um templo, e vai meditar, e vai se iluminar, vai ter contato com espíritos superiores. Mas aí tem um sujeito lá na porta do templo morrendo de fome. Isso não faz sentido. Mas também não adianta eu tentar prover todas essas pessoas da dimensão material, se também eu não consigo perceber que isso exige e desenvolve em mim sensos de solidariedade, de empatia, de amor ao próximo. Então veja que quando Kardec ele começa a trazer essa visão espírita de homem, ele está falando então e dando condição da gente entender não só as nossas reações, por que então a gente não consegue deixar de ser reativo? É porque a gente ainda está sendo movido para aquele automatismo de como nós pensávamos no nosso passado. E a reencarnação é que vai favorecendo que a gente vá desenvolvendo e evoluindo essas nossas habilidades, essas nossas virtudes, esses nossos valores. Só que a gente vem reencarnando e a gente vem ainda repetindo muito desses padrões. Eu costumo dizer, e vocês devem concordar comigo, que a gente vem mudando muito ao longo das reencarnações, não é isso? De corpo.
né? A gente muda de corpo. A gente muda de corpo, muda de corpo, muda de corpo. Mas aquele jeitinho de ser, ele ainda permanece. É claro que hoje a gente não puxa espada para cortar a cabeça de ninguém. Só não podemos falar de divisão política na eleição do Brasil, porque senão ninguém corta a cabeça. Mas hoje ninguém puxa espada. Tem o post. A gente posta, né? A gente twitta. A gente coloca uma mensagem esclarecedora naquela rede social famosa. A gente não puxa a espada, mas a gente é capaz de destruir a imagem de alguém, ou de alguém que, por exemplo, que não concorda conosco. A tecnologia avançou, nós temos então essa grande possibilidade de trocar ideias, mas nós continuamos com um instinto destrutivo semelhante a quando a gente invadia lá a aldeia para matar todo mundo. A gente não, porque aqui ninguém fazia isso, aqui ninguém passou por isso. Todo mundo aqui veio de outro planeta. Então, na hora que a gente começa a perceber, né, que esse tipo de jeito de ser, essa forma como a gente vê o mundo, ver o mundo é que precisa ser mudada, nós estamos vendo então como essa lógica da visão espírita que Kardec traz, ela é fundamental para uma renovação de ideias sobre aquilo que a gente acredita que é verdadeiro, sobre aquilo que é a vida, sobre qual é o sentido da vida. Esse então é um outro aspecto, uma contribuição decisiva de Kardec, dos espíritos, da doutrina espírita. A gente fala de Kardec como sendo codificador, que é uma visão, não só essa que a gente está falando do perispírito, de entender essa lógica, mas é de uma visão do ser humano, de nós como seres espirituais, uma visão evolucionista desse ser espiritual. Porque o conceito e a lógica da reencarnação, que Kardec traz pela comunicação dos espíritos, é de que nós, então, sendo seres espirituais, nós reencarnamos para quê? Kardec pergunta em seus espíritos várias vezes, no livro dos Espíritos, na Gênese, qual é o objetivo da reencarnação? Nosso desenvolvimento moral e espiritual, da nossa inteligência. Ou seja, o que é o desenvolvimento moral? De a gente continuar desenvolvendo o conceito do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que não é bom. Então, para a gente poder desenvolver esse nível de consciência sobre o que é certo e o que é errado, nós vamos precisar então de várias reencarnações, onde a gente vai conhecendo cada vez mais o que é a vida. O que realmente sou eu. Isso na psicologia, nós chamamos de uma psicologia do desenvolvimento. Toda abordagem psicológica, ela tem que ter uma visão de homem, uma psicologia do desenvolvimento, e ela tem que ter uma visão, um entendimento do sofrimento. Se você tem uma escola psicológica qualquer, ela tem que ter uma visão de homem, quer dizer, como ela entende que o ser humano é, como é que ele funciona. Uma psicologia do desenvolvimento, quer dizer, como é que esse ser, ele se desenvolve ao longo da vida. E como a gente sabe, quando a gente tem uma proposta de entender como é o homem e como ele se desenvolve, a gente explica como é o sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é alguma coisa que está acontecendo aqui de errado. Alguma coisa que está acontecendo aqui nesse desenvolvimento. Toda escola psicológica, ela precisa disso. Ela precisa de mais coisas, tá? Precisa de um treinamento, uma forma de ter uma aplicação, tem que ter eficácia, enfim. Mas a abordagem psicológica, para o nosso estudo aqui... Então, vejo que, nesse sentido, mesmo sem ser uma proposta de ser uma psicologia, nós temos na doutrina espírita uma visão de um homem diferenciada. Nós entendemos como é que é o homem nesse sentido do perispírito, da questão da dimensão espiritual, e nós temos uma psicologia do desenvolvimento. Por quê? Porque nós entendemos que esse homem, esse ser espiritual, ao longo das reencarnações, ele vai caminhando para o quê? Né? Quando a gente lê lá no Evangelho, qual é o destino disso? Nós estamos evoluindo e reencarnando para quê? Para chegar aonde? Quem falou? É isso, perfeição. Isso, o que é isso? O que é chegar na perfeição? Ah, ser perfeito. O que é ser perfeito? É ser espírito puro, né? Ser iluminado. Mas o que é isso? O que é isso no nosso dia a dia? O objetivo final é quando a gente não tiver consciência plena da nossa natureza espiritual, que nós ainda não temos. No início dos tempos, diz Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino da Dor, ele diz que nós podemos comparar a escala de desenvolvimento dos mundos. O que muda são as escalas das proporções. Isso é muito interessante. Isso é uma frase de Leon Denis que eu acho fantástica. Nós podemos, então, comparar os processos de desenvolvimento. O que muda são as escalas das proporções. Então, se nós queremos entender o desenvolvimento da alma, nós podemos, por exemplo, por analogia, pegar o desenvolvimento da alma na Terra. Quando, então, os primeiros seres na Terra começaram a habitar a Terra, quando a gente era aquele macacoide, que pegava o tacape, que matava o bicho, né, para comer o bicho, o que era importante para a gente? Comer, sobreviver seria o quê? Comer, beber, se abrigar, fazer sexo, que era instintual, a gente nem sabia por quê. Tá certo que muita gente hoje nem sabe, também nem sabe por quê, mas isso é uma outra questão, né? Isso é outra palestra. Então, naquele momento, a gente se vê e vê o mundo
Eu costumo dizer, qual é a visão que a gente tem naquele período lá? Qual é a visão de si mesmo que a gente tem? De um ser espiritual? Não, qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? Que eu sou um tubo digestivo. Eu sou um tubo digestivo, eu preciso comer. Eu preciso comer para viver, eu nem entendo o que é. Né? Eu sou um tubo digestivo. Então, nesse momento, eu estou lá no início, onde a minha consciência é essa. Imagina, então, ao longo de várias reencarnações, eu começando, então, a pensar quem sou eu, a necessidade de família, do trabalho, de desenvolver isso, da sociedade, da religião, de Deus. A gente tem evoluído nesse sentido, para chegar, então, nessa perfeição que a gente está falando. Que é o quê? A consciência plena da nossa natureza espiritual. E não da nossa natureza material, como a gente tinha no início dos tempos. Aonde a gente está nessa curva? Calma, gente. Aonde a gente está? No meio? Mais para cá um pouquinho. Mais para cá um pouquinho. 30%. 35%. 40%. Vai. Por que nós não estamos no meio? Porque se nós estivéssemos no meio, nós teríamos o equilíbrio da nossa consciência espiritual com a nossa consciência material. E a gente não tem isso ainda. Você vê que aqui a gente está tentando aqui entender que negócio é esse, da contribuição de Kardec, o que é negócio de espírito, o que é esse negócio de desenvolvimento, o que é moral. A gente tem ainda, nós estamos exatamente aqui 30%, por quê? Porque a gente tem um pequeno vislumbre da nossa consciência espiritual, muito racional ainda, muito intelectual, e nós estamos ainda muito impregnados da nossa necessidade material. Nós estamos aí nesse tema. É por isso que a gente tem essa dificuldade de renovar e ter nosso comportamento movido por uma realidade eminentemente espiritual. Agora, não sou eu que digo isso está em Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. O mundo de regeneração é o do meio. É esse que a gente vai ter esse equilíbrio. Nós ainda não estamos nesse processo, estamos caminhando para esse processo. Então vejam que essa visão da psicologia do desenvolvimento da alma que Kardec propõe, nos dá a condição de entender, inclusive de uma forma mais consoladora e mais compreensiva, das nossas próprias limitações, porque nós somos muito rigorosos com a gente mesmo. A gente ainda acha que vai ser perfeito nessa vida. Lamento informar vocês, mas a maioria de nós não vai ser perfeito nessa vida. Eu falo a maioria de nós por uma questão de caridade. Porque pode ter gente tão identificada, tão iludida, que se eu falar que ninguém vai ser uma falta de caridade, o pessoal vai ficar chocado. Vai ser, aí eu falo que é a maioria de nós para não ter essa, entendeu? Mas então a maioria de nós não vai ser perfeita nessa vida, entendeu? A gente acha, porque a gente começa a ler o livro dos Espíritos, que a gente é espiritualizado. Aí tem gente que vai dizer assim, mas eu sou espiritualizado. Eu falei, que ótimo, eu estou fazendo uma força. A gente acha que porque sabe ler o Kardec, que a gente é espiritualizado. Quando a grande dificuldade é ser capaz de viver no nosso dia a dia aquilo que nós lemos como sendo norteadores do nosso comportamento. Por isso que é difícil, gente. E por isso que a gente tem que ter uma tranquilidade entre manter uma determinação na busca desse aperfeiçoamento, mas compreender as nossas dificuldades ainda de conseguir promover essas mudanças tão grandes. E esse também é o motivo que a gente vai conseguir, pela obra de Kardec, pela codificação, entender também o sofrimento. Porque se a gente, então, nós somos seres que temos corpo, e temos perispírito e espírito, e desenvolvemos ao longo das nossas reencarnações, o processo reencarnatório vai trazer ao nosso corpo, vai trazer à nossa consciência aquilo que nós precisamos para poder dar esse espaço de desenvolvimento e de crescimento. Só que como nós muitas vezes ficamos presos a alguns desses padrões, alguma dessas preferências do nosso passado, nós começamos a criar um tipo de conflito. A minha alma precisa avançar, mas eu ainda quero ser daquele jeitinho. Porque todo mundo quer deixar de sofrer, né? Mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer deixar de sofrer, mas ninguém quer mudar. O sofrimento quer dizer, e isso quem diz, está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 1009, o sofrimento, diz o Espírito para Kardec, é uma forma de sinalizar que alguma coisa precisa ser mudada na nossa forma de ver o mundo, de nos comportar, de reagir diante das pessoas e da gente mesmo. O sofrimento aparece quando tem alguma coisa que precisa ser transformado na nossa alma. Não adianta só curar o sintoma do corpo se a gente não muda a nossa atitude, os nossos valores. O sofrimento, então, para mim, ele é pedagógico. Ele não é punitivo, ele é pedagógico. Ele está nos mostrando e nos ensinando alguma coisa que precisa ser modificada. Se nós tivermos uma perspectiva materialista, o que nós queremos fazer com o sintoma? Queremos nos livrar do sintoma, né? Por quê? Porque dói. Por que a dor é ruim? Porque dói. Então a gente quer se livrar
do problema. Só que a gente perde a chance de, ao ver o problema que a gente está atravessando, poder ver assim, qual é a causa espiritual? O que tem que mudar na minha atitude que realmente possa refletir na mudança desse sintoma? Porque senão a gente vai fazer igual aquelas pessoas, aqui também não deve ter ninguém desse tipo, que está dirigindo o carro, aí de repente aquela luz do óleo acende, aquela luz vermelhinha que parece aquela lampadinha do Aladim, aquilo ali é o óleo que está baixando. Quando acende ali, é sinal que o óleo está baixo. A gente bateu o olho ali, o que a gente faz? O óleo está baixo, a gente vai no posto, fala assim, completa o óleo porque está baixo, não é isso? Todo mundo faz isso, deve fazer. Não, tem que fazer, viu? Senão o motor vai grimpar lá. Então a gente para no posto, ele coloca óleo, a luz para de acender. Legal, a gente continua dirigindo. Daqui uma semana a luz, pum, acende de novo. O que a gente faz? Para no posto, coloca óleo, está gastando óleo. Na próxima semana acende a luz, a gente para no posto, coloca óleo. Não é isso? Por que a gente tem que fazer? Peraí, se está toda semana aparecendo lá o óleo, tem algum problema. Para tudo. Vamos ver se tem vazamento. Olha lá debaixo do carro para ver se pingou. Vê se tem lá a junta que está queimando óleo. Se sai aquela fumacinha preta horrorosa, né? Que polui. Então a gente tem que ver o quê? Se tem algum problema no motor. A luz do óleo é o sintoma. A luz do óleo é o sofrimento que vem à tona na zona da consciência, mostrando que tem algum problema no motor que a gente tem que ver. Não adianta eu só tomar o remédio, apagar a luz e ficar tomando o remédio para o resto da vida. Não quer dizer que a gente não tem que tomar o remédio, porque a gente tem que tomar o remédio, senão o motor, se eu não colocar o óleo, o motor vai para o espaço. Mas não é colocando o óleo que eu vou resolver o problema. Eu vou colocar o óleo, vou tomar o remédio, mas eu tenho que mudar a minha atitude. O pior é aquele pessoal que vai e tira a lâmpada do painel. Fala assim, a lâmpada está me atrapalhando, vou tirar esse negócio, está me atrapalhando, né? A gente toma... Faltam 10 minutos. A gente toma estresse tab lá, né, para não fazer propaganda, e aí reduz o estresse. Mas continua trabalhando feito condenado, né? Vai chegar uma hora que tem um curto-circuito lá, né? Então o sofrimento, ele é pedagógico, ele mostra que espiritualmente a gente está na hora de fazer uma transformação necessária na nossa atitude. Veja que então, quando a gente começa a entender nessa perspectiva, nós temos uma psicologia, mesmo que a doutrina espírita não seja uma psicologia, porque, por favor, tem gente tentando fazer psicologia espírita e isso é meio complicado, né? Isso é uma outra questão. Nós temos aqui uma visão de homem tão diferenciada, trazida por Kardec, que vai complementar aquilo que a psicologia vem fazendo ao longo de todos esses anos. Que a psicologia começou lá em 1800 e pouco, numa visão eminentemente materialista. A gente chama de uma psicologia experimental. Então vamos experimentar lá no ratinho, como é que responde, como é que reage, os seres humanos, e aí vem as escolas psicológicas, né? O behaviorismo, que é do comportamento. Depois, então, Freud inaugura uma grande visão, um grande salto na psicologia, que é considerar a dimensão do inconsciente. Só que ainda numa visão muito materialista sobre a história biográfica do papai, da mamãe, né? os traumas e tal, mas já é o inaugurar da percepção de que existe algum conteúdo inconsciente que nós não percebemos, mas que influencia e determina o nosso comportamento. Então, depois virem as novas escolas da psicologia, principalmente aquelas que não estavam preocupadas só com o adoecimento, mas também com o desenvolvimento do ser humano. Como é que se desenvolve o ser humano sadio, saudável? Então, o humanismo vai começar a se preocupar com isso. Então, há 40 anos atrás, a psicologia começaram a trazer, através da psicologia transpessoal, a consideração de uma realidade não material, mas que interfere no ser humano. Que nós somos mais do que a dimensão material. Nós estamos falando de 40 anos. E a psicologia transpessoal começa então a inaugurar uma outra visão considerando os estados ampliados de consciência. A possibilidade de acessarmos memórias de vida passada, a partir dos processos de regressão de memória, que estão influenciando o nosso contexto de vida atual. A nossa consciência de estarmos ligados num sistema social. Então aquilo que a gente faz interfere no outro sim. Como dizem os espíritos, na lei da sociedade, na lei do trabalho. E mesmo a psicologia começando a trazer essa nova visão, que já começa a tangenciar a realidade espiritual, nós ainda não vemos essa cadeira, por exemplo, sendo dada nas principais universidades de psicologia. Porque o paradigma materialista ainda se preserva, ainda tenta se manter. Max Planck, quando falava das mudanças necessárias de paradigma científico, né, ele falava da questão da física, ele diz que nós não conseguimos convencer os opositores. Um paradigma novo não consegue convencer os opositores de um paradigma novo. É só quando eles morrerem que a gente vai conseguir fazer um novo paradigma. Porque isso fica tão entranhado na nossa cultura, na nossa forma de pensar, que esse processo é um processo muito mais lento.
Então nós temos mais de 150 anos de Livro dos Espíritos, mas ainda nos debatemos para tentar entender Kardec. Mas quando começamos a perceber a tenacidade desse homem, que dedica a sua vida para começar a sistematizar e atender essas vozes que vão plantar possibilidades de renovar ideias em relação ao que é o ser humano, que é a vida, nós podemos ver um homem alinhado com o seu propósito de vida. E com certeza Kardec não ficaria deprimido. Porque alinhado com o propósito da alma, a vontade vem, a felicidade e o sucesso é uma consequência natural. É preciso encontrar qual é o propósito da minha alma. O que cada um de nós está fazendo na família que está fazendo. Com a profissão que abraçou. Com as habilidades e o potencial que tem. O que você está fazendo na sua vida? A serviço de quê que você está vivendo? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Quando então nós começamos a pensar numa perspectiva espiritual e espírita do ser humano, que Kardec vai trazer em toda a sua codificação, nós vamos ver que então no Evangelho nós temos um roteiro seguro daquilo que nós devemos buscar trazer no nosso dia a dia. E aí a realidade do amor não é só amar incondicionalmente, porque a gente fica tentando sentir o amor, não é isso? Esqueçam isso. Esqueçam de tentar sentir o amor, porque a gente não sabe nem o que é isso. Nós precisamos fazer e praticar atitudes amorosas. Atitudes amorosas são uma coisa mais concretas, porque eu sei quando eu estou irritado e se eu procuro ser mais paciente, eu estou sendo mais amoroso. Porque a paciência é um filhote do amor. A generosidade é um filhote do amor. A gentileza, que gera gentileza, como dizia o poeta, né? A gentileza é um filhote do amor. Então, em vez de tentar sentir o amor, eu tenho que tentar ser mais gentil, mais sereno, mais paciente, mais tolerante, porque esses são filhotes do amor. E aí, daqui a pouco, eu vivo tão naturalmente esses filhotes do amor que eu começo, então, a sentir o amor. Os passos do Evangelho são aqueles, não para a gente tentar ser perfeito agora, mas de fazer uma referência daquilo que a gente precisa mudar a cada momento, a cada dia, naquilo que é possível, naquilo que nós conseguimos ver no nosso dia a dia, na nossa relação com a gente mesmo, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso relacionamento, enfim. Quando a gente então percebe que ali está um direcionamento seguro de vida, nós podemos ver que então a doutrina espírita vai convergir com o que hoje a psicologia começa a tratar como sendo realmente a psicologia da alma. Entender que a alma é feita da realidade espiritual e não da realidade material. Então não basta só a gente viver a espiritualidade no entendimento, mas é trazer para o nosso dia a dia a forma de viver esses preceitos que nós estudamos e nós refletimos o tempo todo. Atitudes amorosas. Muita paz. Nós queríamos agradecer ao nosso querido Milton por essa conversa amorosa, né, que ele teve com todos nós, e dizer assim, poxa, estávamos com saudade, quanto tempo que você não vinha aqui. Foi bom, foi muito bom todos nós estarmos aqui, poderemos até nos perguntar e parabenizar, que bom que eu hoje à noite vim ao Centro Espírita Leon Denis escutar essa palestra. E podemos até parabenizar todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, aqueles todos que nos estão vendo pela internet. Que bom que estou vendo, que estou ouvindo, que bom que eu estou aqui no Centro Espírita Leon Denis. Muito obrigado, amigo. Muitos convites estão sendo feitos e infelizmente você com a sua agenda bem cheia, não pôde acertar, mas agora vamos acertar para a gente poder ficar normalmente vindo com frequência aqui ao Centro Espírita. Nós aqui no Leon Denis agora vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, em que vamos ler um trecho do Evangelho, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, dos itens 11 a 13, falando sobre o emprego da riqueza. Vamos ler o item 11 e durante o trabalho de passe, a nossa querida Simone vai comentar esse trecho. Então diz assim o Evangelho para nós. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós que sois dominados pelo amor ao ouro,
Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregastes apenas para a tua satisfação pessoal. Qual é, então, a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nessas palavras: amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo. Faz ainda mais, dá um pouco do que é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Não rejeites aquele que se lamenta com medo de que possa ser enganado, mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Depois, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha à tua volta, com a abastança, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao seu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor. Eles frutificarão. Chever, Bordeaux, 1861. Nós aqui agora no Centro Espírita Leão Denis, os médiuns irão se deslocar o mais silenciosamente possível, se deixando conduzir pelos orientadores aqui, para que possamos iniciar o trabalho de passes. Nós que estamos em casa, nós que estamos ouvindo, acompanhando a reunião pela Rádio Rio de Janeiro, nós que estamos ouvindo, acompanhando a reunião pela internet, vamos da mesma forma ficarmos tranquilos, calmos, vamos ter a certeza absoluta de que os amigos espirituais, que os espíritos amigos estarão ao nosso lado, nos ajudando, orientando, sustentando, e que também receberemos os fluidos necessários para a nossa recuperação física, para a nossa recuperação espiritual. Pensemos em Jesus, pensemos nesse Mestre querido de todos nós, que não nos desampara, que sempre está ao nosso lado, ajudando, amparando, sustentando. Vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso trabalho de passes. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, no Centro Espírita Leão Denis, nesse momento que antecede os passes, e pedimos a Ti, Senhor Jesus, que através das mãos amigas desses médiuns possamos receber os fluidos necessários para a nossa recuperação física, para a nossa recuperação espiritual, que possamos ter sempre a certeza, Senhor, que estás ao nosso lado, ajudando, amparando. E assim, Senhor Jesus, amparados por Ti, por esses amigos espirituais que dirigem essa casa tão querida de nossos corações, mas tendo a certeza que estamos amparados por Deus, nosso Pai, pedimos então permissão
para iniciarmos o trabalho de passes no Centro Espírita Leão Denis. Graças a Deus. Estejamos nesses instantes do passe com o nosso pensamento elevado, vibrando no bem e no amor divino que nos envolve e nos sustenta. E para nos auxiliar nessa mansuetude, temos o estudo do Evangelho no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, uma reflexão da melhor utilização que podemos dar ao dinheiro, às riquezas e aos bens materiais. A vida material e suas exigências que se fazem necessárias da maneira que a obtenção do que nos é necessário para a nossa sobrevivência digna e satisfatória do ganho da moeda. E isto é válido, uma vez que o trabalho nos enriquece o espírito, afastando de nós a preguiça, também física e mental. E este trato com o dinheiro, com as riquezas, pode nos trazer benefícios inúmeros também, como os ligados à nossa sobrevivência, como o alimento, a casa, o vestuário, a saúde, o lazer, o supérfluo até. Esse recurso nosso material nos é concedido em empréstimo uma vez que deixamos a vida material, deixará de ter seu propósito, pois não levamos para a pátria espiritual recursos materiais algum. Mas nós não paramos para pensar nisso, não é mesmo? Quando, a pretexto de sempre melhorar a nossa vida, levamos a existência em exaustiva busca do ter cada vez mais dinheiro para a obtenção de mais e melhores bens materiais, abrindo mão muitas vezes do convívio dos que amamos, da família, dos amigos, dos momentos de lazer, de bem-estar, que não estão ligados diretamente ao uso do dinheiro. Não precisam, para o convívio dos nossos queridos, para o convívio da nossa família, do nosso lazer junto a eles. Não é necessário amontoarmos grandes montantes de dinheiro, não é mesmo? E vamos sendo seduzidos e dominados pelo sentimento da ganância, do egoísmo, das paixões materiais, que nos tornam cegos para nosso verdadeiro objetivo na Terra, que é o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E que os recursos materiais nos servem de veículo para este fim, a partir do momento que me dou conta que o maior ou menor recurso material a mim concedido deve ser bem utilizado por mim e pelos meus no desenvolvimento do meu pensamento cristão e do exercício da caridade. Porque quando diante das ilusões materiais, que são tentadoras, percebermos a partir de um esforço íntimo grande que fizermos, que o acúmulo dessas riquezas deixamos de auxiliar irmãos nossos, que o supérfluo ajudaria o outro, que o nosso coração bateria mais feliz com a saciedade do próximo, das necessidades do nosso próximo mais próximo, entenderíamos, enfim, o verdadeiro emprego da riqueza e dos bens materiais. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho muito bonita, que ela se referiu em relação à falta de amor é a maior das pobrezas. E realmente, se nós busquemos, que nós possamos buscar com exaustão essa riqueza, esse acúmulo de amor que ela se refere, para que possamos ser ricos nesse sentido, e que ele nos ajude, esse amor ao próximo, esse amor ao nosso irmão mais necessitado, nos ajude e nos guie para que possamos utilizar da melhor maneira possível os recursos materiais que nos são conferidos na nossa atual existência. Que Deus nos abençoe e sustente, agora e sempre, que assim seja. Vamos manter o nosso silêncio interior
Vamos pensar em Deus, pensar em Jesus, para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. A humanidade sempre esteve sob a proteção de Deus. A humanidade são os homens. Os homens são espíritos imortais que cumprem um certo período de sua evolução pela encarnação e vida terrena, mas retornam à sua pátria espiritual, na qual irão pouco a pouco abrindo os seus olhos espirituais, se reconhecerem como espíritos em evolução. É este processo, caros filhos, que iremos pouco a pouco desenvolver em cada um de nós. Chegará o ponto que a humanidade precisava dar um salto em seus conhecimentos e adquirir nova esperança para que o seu futuro seja ainda melhor. Como a espiritualidade poderia atingir os homens que ainda materialistas não conseguiam sequer viver de forma equilibrada e fraterna, apesar de todas as lições recebidas através de Jesus. Por outra, como os homens poderiam verdadeiramente reconhecer a presença desses espíritos que desejam se comunicar e ensinar pensamentos, conhecimentos, sentimentos elevados? Espíritos selecionados reencarnaram com esta finalidade. Kardec recebera a missão para abrir os olhos dos homens para a vida do espírito imortal. Os espíritos se comunicaram, vieram trazer as suas palavras, a verdade do universo. E Kardec, em sintonia com este mais elevado, percebera pelas comunicações e seriedades trazidas de todos os lados, como isto é fundamentalmente importante para a humanidade. No entanto, não foi somente isso. Um novo despertar de uma manhã. A riqueza das comunicações renderam frutos, ensinos elevados, a vida imortal, a esperança de um futuro, a vida em progresso, tudo foi revelado pela espiritualidade superior, para que os homens pudessem sair da idade das trevas e pudessem abrir os seus corações e reconhecer que Jesus não fora apenas um espírito que passou pela humanidade
trazendo lições que muitas vezes fora considerada lições infantis, ou para que os homens, interpretando de forma errônea, pudessem utilizar todas essas lições a seu bel prazer, modificando completamente as suas interpretações. E, portanto, deste momento em diante, abriu-se todos aqueles valorosos conhecimentos que antes os homens mal compreendiam e até mesmo não tinham acesso para poderem realmente vivenciar uma nova era. Assim, caros filhos, temos o nascimento do Espiritismo para a humanidade. Se todos nós pudermos entender este momento glorioso de sabedoria, de humildade, de compreensão, de despertamento, de valorização do espírito, como aquele que irá tomar a frente do seu próprio destino, iríamos sempre nos alegrar e agradecer a Deus. Cabe agora a todos aqueles que estão tendo esta oportunidade de praticar o que vem sendo estudado e analisado, e por outra, vivenciado, visto que cada um de vocês são espíritos imortais que já experimentaram vida, morte, experiências espirituais em tempos difíceis, para que hoje estejam aqui presentes como espíritos que estão dando os seus próprios testemunhos de fazer valer tudo aquilo que trazem em seus corações. O Espiritismo não é uma filosofia apenas, ciência e religião. É a verdade universal, com a qual, independentemente da fase pela qual a humanidade possa passar, irá compreender e assimilar em sua estrutura espiritual e capaz de se reconhecer como parte integrante da evolução de todo este universo. E bem como, resumindo, Filho de Deus. Hoje estamos assim representando todos esses valorosos espíritos que, através de Kardec, trouxe-nos valorosos entendimentos e esclareceu os nossos espíritos das verdades do espírito imortal. E, portanto, devemos agradecer sempre. Se hoje somos espíritos esclarecidos, devemos agradecer a Deus, sobretudo, e a toda esta espiritualidade superior que vela, ampara e direciona os nossos destinos, e que há sempre de estabelecer parâmetros, não só de correção para os nossos destinos neste processo de evolução, mas de nos estimular cada vez mais no crescimento,
no desenvolvimento de nossos espíritos para vencermos as nossas limitações e nos tornarmos parte integrante desta grande família universal. Que Deus a todos ampare, ajude e proteja. E que esta espiritualidade amiga, sendo sempre referenciada, lembrada pelos estudos que todos fazemos, devemos sempre e fundamentalmente agradecer a elas que representam a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade aqui referenciada, para que jamais nos esqueçamos de que somos todos filhos de Deus e que estamos recebendo este amparo e este direcionamento para que estejamos aptos a trabalhar sempre no bem. Um abraço do Herman e que todos sejam amparados e protegidos e trabalhemos juntos para o progresso individual e coletivo desta humanidade. Muita paz para todos. Senhor Jesus, foi muito bom, Senhor, aqui estarmos. Foi muito bom estarmos hoje aqui no Centro Espírita Leon Denis, estudando a doutrina espírita, sentindo o amor, o carinho que esses espíritos amigos, dirigentes dessa casa, têm por todos nós. Foi muito bom aqui estarmos, repito, podermos referenciarmos Allan Kardec, esse grande espírito, codificador da doutrina espírita, que tantos benefícios nos traz. Obrigado, Senhor. Obrigado, repito, a Allan Kardec. Obrigado a Leon Denis. Obrigado a todos esses espíritos amigos que dirigem essa casa tão querida de nossos corações, mas, principalmente, agradecemos a Deus e a Jesus, nesta encarnação, termos conhecido a doutrina espírita. Obrigado, Senhor. E assim, em seu nome, Senhor Jesus, em nome, repito, de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, em nome de todos esses amigos espirituais que dirigem essa casa tão querida, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos então permissão para encerrarmos a reunião de estudos e passes dessa noite aqui no Centro Espírita Leon Denis. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.